E aí, último tema, questão hídrica. Pô, o que eu quero comentar sobre a questão hídrica aqui? Cara, questão hídrica é um tema que com certeza eu vou trazer aí novamente, porque cada vez mais você tem que acentuar as discussões sobre a água no Brasil. E você tem algo bem interessante para comentar aí sobre a água, que é o quê? A primeira, geração de energia. Vocês se esquecem que nós não vivemos com a geração energética de petróleo como abundante. A principal fonte energética brasileira, cerca de 56% da sua produção de energia no Brasil é vinda das hidrelétricas. Isso é um problema. Você está dependendo de São Pedro, está dependendo da chuvinha. Vou chamar o índio, fazer uma dança da chuva, né? Porque o negócio tá brabo, tá ruim, tá um calor do caramba, negão. Tá para botar um ovo na cabeça, tirar o lanche, opa. Pensar aqui que a questão energética está relacionada diretamente ao problema da falta da água. A água que nós zoamos no plantão, né? Como assim, professor? Vamos pensar aqui comigo. Para os moradores do Rio de Janeiro, que eu me lembre, eu tenho Rio Maracanã, Rio Pavuna, que estão aqui dentro da cidade, totalmente poluídos, que não se tem um uso decente dessa água. Tem falta d'água ou tem mau uso? São Paulo reclama da falta d'água e tem um rio cortando que enche aquela porcaria. Dá pra até brincar de lagoa, né? De brincar de canoagem no Tietê, né? Como já foi feito no início do século XX. Como já teve competição de natação no Tietê. Tem falta de água lá? Então, começar a criticar também a questão hídrica no seu mau uso. Porque uma especialista americana veio aqui no Brasil, no final de 2014, e falou: falta de água é essa? Vocês têm um rio no meio da cidade. Lá em Las Vegas a gente tem nada. É deserto. Você vê areia, um monte de feno voando. Não tem água. E como é que lá eles têm água? Poço artesanal. Você tem uso consciente. Por que aqui nós não podemos ter? Falta de água onde, cara pálida? Depende. Limpa. Realmente, está faltando. Suja tem um monte. Um monte de canal, um monte de valão que tu encontra aí pelo lado. Você não acha que isso é um monte de rio que poderia ser utilizado de forma consciente? De forma inteligente? Meio problemático. Rio Maracanã, Rio Pavuna, Rio, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Então, quando eu falo da crise hídrica, da questão hídrica, você tem que pensar aí também, por exemplo, nós hoje estamos vivendo uma realidade que os cientistas falam que é diferente de Laninha e El Ninho, é uma realidade de um ciclo de calor que fiquem tristes, né? Que é tristeza, né? A ar-condicionado tá bombando. Vai durar 20 anos. É uma realidade que, diferente de El Ninho e Laninha, vai durar 20 anos desse calor dos infernos, né? Vai ali na rua, tá o cara com tridente, é nóis. Problemático, calor brabo. Por quê? Essa realidade de zonas térmicas se colocando no Sudeste é algo que vai se repetir todo ano. E que está sendo discutido como solucionar, como se prevenir com esse problema. Por exemplo, há pouco tempo, na região Sudeste, cerca de 30 dias, 40 dias, você teve uma zona que bloqueava a entrada de frentes frias e que assim impedia a precipitação. O vento, a umidade da Amazônia não vem para cá. É algo natural, você tem um corredor de umidade da região amazônica que deveria vir para o Sudeste e não vem. Não vem por conta dessa zona que trabalha como uma defesa pronta para impedir qualquer massa de ar frio. A massa de ar frio faz isso. Tu imagina a ideia de um rio correndo. Aí tu pega lá no córregozinho pequeno, mete um tijolo no meio. A água vai fazer isso, parceiro. Se o tijolo for região Sudeste, vai continuar seco. Essa que é a parada. Então tem que pensar como se prevenir isso. E o mau uso, como a própria realidade de distribuição de água em São Paulo está verificando que o Ministério Público em São Paulo está verificando que a distribuidora de água, a Sabesp, não utilizou de maneira correta. Você tinha que fazer um planejamento de redução da água, de conscientização da sociedade, antes do pepino aumentar. Estamos em 10%
estamos em 10% da situação da questão hídrica. Então vamos lá, questão hídrica é um problema tanto para a falta da água, quanto também para a questão energética. Se não tiver energia, eu não aumento a demanda industrial brasileira. Eu não aumento essa produção e assim não consigo aquecer a economia. Lá no interior de São Paulo, na região próxima à Alcantareira, sistema Cantareira, você já está tendo desemprego de cerca de 4 a 5 mil pessoas de empresas que não conseguem dar continuidade às suas atividades e que tem que cortar pessoal. Porque está faltando água. Porque não tem energia. Energia! Nós somos dependentes da água em muitos sentidos no Brasil. E a nossa realidade energética é um problema. Na próxima imagem, eu apresento algo que problematiza ainda mais a situação. Que é o seguinte, a realidade hídrica no Sudeste, ela é toda puxada pelo estado de São Paulo. São Paulo é ali o principal polo das nascentes da região Sudeste. O Paraíba do Sul vem ali do estado de São Paulo. Os afluentes do Paraíba do Sul também vêm ali do estado de São Paulo. Então você tem os principais polos de represa ali, do Rio Paraíba do Sul, ali. Não é presente naquela região. Amigo, se o consumo aumenta em São Paulo, se São Paulo está passando o que está passando, o próximo passo é Minas, Rio de Janeiro. E vai nos gerar dor de cabeça. Esse é um problema em que mostra a deficiência de um sistema dependente da chuva, da vontade do tempo, do bel prazer. Não se pode criar uma nação, sexta economia do mundo, dependente da chuva. Que isso, maluquice. Que doideira é essa? Eu não posso ficar dependente dos eventos climáticos. E nós sabemos que com as questões ambientais, o aquecimento global, isso tem que ser estudado de maneira mais veemente. Então, quando eu falo da questão hídrica aqui no Brasil, eu falo também não só do problema da falta de água, tá? Da falta dela, mas também da dor de cabeça de que a energia pode ser racionada. E daqui a pouco a gente vai estar no calor, sem ar-condicionado. Aí vai dar merda. Aí vai dar problema. Porque quando estiver no calor, sem luz, racionamento de energia, vai dar dor de cabeça séria. Então, meus amigos, meus queridos, questão hídrica eu fecho com vocês. Nós hoje fechamos aí 6 temas presentes da realidade. Tratamos com Estados Unidos e Cuba, essa reaproximação. Tratamos com Boko Haram, Charles Hebdo, Estado Islâmico. Falei 4 notícias internacionais e 2 notícias nacionais para a gente ficar no esquema. Questão hídrica e economia brasileira. Agradeço a atenção de vocês nesse programa inicial. Espero vocês no próximo programa e até o próximo encontro com o professor Anderson Silva no Atualmente. Beleza? Valeu. Obrigado.